E após Carlos Martel veio o seu filho, Pepino Breve, né? Pepino Breve, ele aprisionou o herdeiro do trono do Reino Franco e herdou o trono. Falou que ele era o chefe maior dos francos, ele seria o rei dos francos. Vendo a importância do poderio, né, do poderio militar de Pepino, de ter conseguido controlar um rei, por exemplo, significava força, né, tanto bélica quanto política, o Papa da época, o Zacarias, reconhece o Pepino Breve como um rei e pede ajuda, pede auxílio para expulsar lombardos e bizantinos que ocupavam a Península Itálica. Pepino Breve, então, em 756, vence os bizantinos e os lombardos, liberta a Península Itálica e entrega essa região para o Papa, que ficou conhecido como Patrimônio de São Pedro, hoje conhecido como Vaticano, certo? Vamos lá, aí nós vimos que o maior imperador que teve foi o Carlos Magno, certo? Depois de Pepino Breve vem Carlos Magno, sucedendo, né, o seu pai, e ele vai criar um império gigantesco, um império bem imponente, né, que dominou ali a região onde atualmente é a França, e foi seguindo para o Oriente e também descendo para a Península Itálica. É importante ressaltar que esse Império Carolíngio, por ser muito grande, Carlos Magno meio que concedia privilégios a certos guerreiros próximos a ele, né? Criando os cargos de nobreza como duques, condes e marqueses. Bom, após a morte de Carlos Magno, a gente tem a divisão do Império Carolíngio, né? O seu filho, Luís o Piedoso, reconhecidamente muito mais voltado para a questão religiosa do que para a questão política, teve muito poder em manter o seu império. Quando ele morre, os netos de Carlos Magno dividem, né, esse império e criando 3 grandes reinos, né? O reino de Carlos o Calvo, que vai ficar na região onde hoje é Paris, certo? O reino de Lotário, que vai ser a parte central, e o reino de Luís o Germânico, que vai ficar mais pro leste europeu, certo? Onde hoje, basicamente, é a Alemanha. A partir daí eu tenho o fim do Império Carolíngio, né? E aí a gente vai ver como que vai nascer esse Ocidente medieval. O que vai ser o feudalismo, que vai ser a grande prática de vida, de formação de sociedade, de formação cultural, social e política da Idade Média. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender como é que funciona o surgimento da Era Medieval. A Era Medieval, a gente pode dividir, que é, como é que pode se dizer, herança de 2 grupos, heranças romanas e heranças germânicas. Qual é a primeira grande herança romana? O colonato, que era uma relação de trabalho em que o trabalhador utiliza uma parcela da terra e, em troca, tem de entregar ao proprietário parte de sua colheita. Lembra quando eu falei para vocês, quando estava acabando o Império Romano, muitos dos nobres, muitos dos indivíduos ricos de Roma decidiram fugir para o campo? E eu falei que a galera pobre também foi. E eles falavam assim, ó, eu preciso sobreviver. E aí o rico falava assim, ó, beleza, você pode, eu te garanto a proteção aqui, em troca você vai ter que produzir para mim, você vai ter que plantar para mim. Isso era o colonato. Era uma relação onde o cara trabalhava na terra, o que ele produzia, boa parte ia para o dono da terra e ele ficava com uma pequena parte, certo? Uma outra coisa, o caráter sagrado da monarquia. Ou seja, a ideia romana de que o monarca era sagrado. Ou seja, o chefe maior daquele feudo, o rei, ele tem origem divina. Ele não está lá porque os homens querem, mas porque Deus quer. Dentre as heranças germânicas,
que existiram após as invasões bárbaras, né? A mistura da sociedade romana com os germânicos, com os bárbaros. Basicamente foi o seguinte: o comitatus, essa foi a grande herança germânica. O que era o comitatus? Era um grupo de guerreiros que juravam fidelidade um ao outro, certo? Onde existiria um chefe, onde ele deveria servir e honrar. É uma jura de fidelidade, um juramento de fidelidade, uma estrutura baseada como é que pode se dizer? Na palavra, e não no âmbito da lei. Eu juro fidelidade a você, e eu vou te honrar e te servir. Essa foi a grande estrutura a grande herança germânica que teve para o início do feudalismo. E a outra coisa, o direito não era mais escrito como em Roma, mas o direito era consuetudinário. O que é isso? É baseado na tradição e nos costumes. Simples. Então, quais são as grandes heranças? O colonato, né, de origem romana, o caráter sagrado da monarquia, já as heranças germânicas, o comitatus e também o direito consuetudinário. Isso vai basear o medievo. O cristianismo, no caso, também foi um grande fator, né, que marcou o período medieval. Para vocês terem ideia, o europeu não tinha noção de nação, não existiam nações. E eles se reconheciam apenas como católicos. Então o cristianismo foi algo extremamente forte, né? Católico significa universal. Portanto, havia essa universalidade dentro da Europa. Bom, queridos, como que funcionava o feudalismo, certo? O feudalismo, basicamente a gente pode entender com aquela estruturação de Carlos Magno. E aí que a gente entende essas heranças que a gente está falando dos germânicos. Quando Carlos Magno dava um cargo a um duque, ele exigia que esse duque seguisse os princípios que ele queria, certo? Então era essa relação do comitatus, onde eu como chefe, você me deve juramento de fidelidade, você deve me servir e sempre me honrar. Então é muito parecido com essa estrutura. Quando Carlos Magno morreu, esses duques, condes, marqueses, eles não se viam mais no direito, no dever, melhor dizendo, de... como é que pode se dizer? De honrar e servir o filho dele. Por exemplo, quando Carlos Magno morreu, muitos duques, condes e marqueses não se viram no dever de servir e honrar o Luís o Piedoso. Quando tem a morte do Luís o Piedoso e os 3 outros netos de Carlos Magno, Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico, muitos duques, condes e marqueses não sentiam no direito de honrar e servir esses caras. Portanto, esses indivíduos vão ganhar um poder extremamente grande nos locais onde eles comandam. E isso vai dar origem ao feudo. O feudo era uma grande extensão de terra controlada geralmente por um nobre com um bando de camponeses e trabalhando basicamente para esse cara, certo? O feudalismo é baseado nessa ideia, certo? De controle da terra por um nobre, um indivíduo, um duque, um rei, um conde, enfim, e camponeses trabalhando nessa terra. E aí a gente vê a relação do colonato. Esses camponeses trabalham nessa região e doam boa parte do que ele trabalha para esse nobre. E é importante ressaltar, galera, que o feudo não necessariamente é apenas a terra, tá? O feudo ele pode ser muitas outras coisas.
Tem uma citação no livro de vocês que mostra bem isso, né? Um historiador conhecido como Hilário Franco Júnior, historiador de tendências culturalistas, que fala muito sobre a Idade Média, e ele fala aqui, ó, o feudo não era necessariamente um bem imóvel, podendo ser um direito, como cobrar pedágio numa ponte, numa estrada ou num rio, podia ser um certo cargo remunerado, podia ser uma determinada quantia paga periodicamente, em moeda, cabeças de gado ou sacas de trigo. Como o contrato feudo-vassálico implicava direitos e obrigações recíprocos, o rompimento do acordo por uma das partes era considerado traição. Bom, então a gente já sabe, o feudo não era necessariamente uma terra, certo? E o feudo era basicamente o controle de um nobre sobre o território, com camponeses que serviam a esse nobre. Bom, vamos tentar entender aqui um lance. O feudo, a prática do feudalismo, assim por dizer, que é justamente esse sistema de organização baseado nessas relações de fidelidade entre nobres, vai permanecer pós Carlos Magno. Os seus sucessores, os sucessores dos duques que ele indicou, vão continuar fazendo a mesma coisa, certo? Exigindo que jurem honra e que sirvam a ele sempre quando necessário. Essas relações foram conhecidas como relações de suzerania e vassalagem. Como que se dava essa relação de suzerania e vassalagem? Bom, o suzerano era o cara que doava o feudo. Era o cara que tinha o poder sobre ou a terra ou sobre algo, certo? Então, o suzerano é quem doa o feudo. E quem recebia era o vassalo, certo? Por exemplo, se um duque doasse um feudo a um marquês, ele passaria a ser suzerano do marquês e esse seu vassalo. Portanto, suzerano é o que recebe a terra. Desculpa, suzerano é quem doa a terra, enquanto vassalo é quem a recebe, certo? E o vassalo tinha algumas obrigações. A doação se dava por meio de um juramento de fidelidade, certo? E a partir desse juramento, o vassalo deveria se apresentar-se sempre quando fosse chamado pelo seu suzerano, dar ajuda financeira ao casamento da filha de seu suzerano, para armar o filho cavaleiro e para pagar o resgate caso o filho do suzerano fosse raptado. Ou seja, o vassalo tinha inúmeras obrigações para com o suzerano, certo? O vassalo tinha inúmeras coisas para se fazer em prol do suzerano. O suzerano, por sua vez, deveria sempre ajudar o seu vassalo em caso de conflito, certo? E sempre defendê-lo. Aqui entra no comitatus, na relação de juramento de fidelidade e nessa relação de servir e proteger um indivíduo. Então, essa é a questão política. As relações de suzerania e vassalagem marcam as relações políticas da Idade Média, do feudalismo. Mais uma vez, lembrando, suzerano é o que doa o feudo, enquanto o vassalo é o que o recebe, certo? O vassalo tem que honrar e servir sempre o seu suzerano, certo? Enquanto o suzerano sempre tem que defendê-lo em caso de conflitos. Vamos lá, galera. Um vassalo pode ser suzerano de um indivíduo? Me responda no chat. Se um vassalo pode ser um suzerano, certo? E a gente fala na próxima aula. Bom, então isso fica marcado dentro da relação do feudalismo. Essa relação de suzerania e vassalagem, essa relação de fidelidade entre nobres. Fiquem bem ligados, tá? Nunca um vassalo, um suzerano, é um camponês, é alguém de classe daquela época dita inferior. Todas as relações de suzerania e vassalagem são relações entre nobres. Por quê? A sociedade feudal, ela era dividida. Se hoje reconhecemos que todos somos iguais, a sociedade feudal é justamente o inverso. Somos todos diferentes, certo? Teve um outro
medievalista, né, outro historiador, o Georges Duby, um francês também, que ele mostrou como que estava a sociedade, como que estava dividida a sociedade francesa, não, desculpa, medieval daquela época. Eram divididos em 3 ordens. O clero, primeira ordem, nobre, segunda ordem, e o povo, em geral, na terceira ordem. Só para a gente entender, por que o clero está acima do nobre? Porque o poder de Deus é maior do que o poder dos homens. Portanto, a maior autoridade sempre será, por exemplo, o Papa e não o rei. Certo? Na cabeça do medievo, da galera do período medieval, o poder de Deus sempre estará sobre o poder dos homens, estará acima do poder dos homens. Portanto, se o Papa diz uma coisa, eu devo acreditar no Papa e não no chefe maior do feudo, tá bom? Essas 3 ordens a gente pode dividir nos que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. No caso, servos, vilões e escravos. O clero, galera, o clero era composto, né, por todos os membros da igreja, certo? O clero, ele não pagava impostos, eles cobravam impostos para ministrar sacramentos, tinham muita extensão de terra, tinham um controle intelectual sobre a população medieval. Os nobres também não pagavam tributos, não pagavam impostos, tinham geralmente poder e prestígio, certo? Basicamente, não faziam nenhum trabalho manual, certo? Eles se dedicavam basicamente à guerra, então a vida deles era participar de torneios que mantivessem eles afiados para uma batalha, os tais torneios medievais. Também basicamente se dedicavam às caçadas, tá? Se dedicavam como é que é o nome que fala? Treinamentos de esgrima, enfim, de lutas. Essa era a vida do nobre. Ele estava lá para garantir a segurança do local. Enquanto servos, camponeses e escravos eram os que trabalhavam. E aí, galera, é importante a gente ressaltar, tá, gente? A grande maioria da população era servo, camponês, vilão, escravo. Boa parte dela era isso. Esses caras tinham a sua liberdade seriamente limitada, certo? Uma das coisas que se diz, o cara, ele está preso à terra. Esse indivíduo está preso à terra. Ele não é um escravo, ele pode sair, mas se ele sair, ele perde todos os seus benefícios. Ele perde tudo o que ele tem, principalmente proteção e uma parte, por exemplo, de se manter alimentado. As cidades naquele tempo eram extremamente perigosas. As cidades se tornaram extremamente violentas. Portanto, morar nas cidades era perigoso. Era melhor viver nesse campo. E aí vamos só para a gente pensar, entender como é que funcionava a vida desses caras. Digamos, o Filipo, né? O Filipo, ele foi pro feudo do Gabriel, do Duque Gabriel, né? E lá ele começa a viver como um camponês, como um servo, né? Ele serve ao senhor dele, serve ao dono da terra. O Filipo, ele se casa e tem filhos. E aí ele constrói uma casinha no local que ele está lá. Ele constrói uma casinha tal, bonitinho. O Filipe constrói a casa, constrói uma mesa com as madeiras que ele pode pegar. Ele constrói camas. Ele começa a criar uma prateleira bem bonita. Enfim. Digamos que os filhos do Filipe, os netos, os bisnetos do Filipe, continuem vivendo nessa casa. Digamos que um bisneto dele lá decide ir embora. Fala assim, eu vou embora daqui porque isso daqui não tá dando mais pra mim. Cara, tudo que tem lá dentro, ele não pode levar nada. Porque nada daquilo pertence a ele. Por isso que se diz que esse homem está preso à terra.
ele é um servo, ele está preso à terra, ele não consegue sair, ele pode sair, só que não é vantajoso para ele fazer isso. Por quê? As condições serão piores, ele vai ter que recomeçar do zero, num mundo extremamente perigoso, violento. A Idade Média tem inúmeros conflitos, inúmeros. Então, sair de um local desse é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Portanto, esse indivíduo acaba ficando preso à terra. Bom, galera, vou parar por aqui. Próxima aula eu vou falar sobre as questões econômicas e falar um ponto que é bem interessante da gente entender, uma característica do feudalismo, como que o poder político se estabelece. Se ele vai ser um poder político centralizado na mão do rei ou se não será, tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês aqui, tá bom? E aí na próxima aula a gente continua esse assunto. Um beijo, tchau, tchau.